em Gênesis capítulo de número 22. Gênesis capítulo de número 22. Parágrafo 1. Até o 3. Gênesis, capítulo de número 22, verso 1 ao 3 diz: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Porque pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, vai à terra de Moriá e ali ofereça em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, seu jumento, levou consigo dois dos seus servos e Isaque, seu filho. Achou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Irmãos, pode tomar assento. Quero louvar a Deus pela vida de cada um dos senhores. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, sua esposa, sua família, pela vida dos obreiros nesta casa, pela vida da irmã Elisandra, que está sempre fazendo contato comigo. Confesso que estou um pouco cansado, então hoje eu vou pregar menos do que o normal. Glória a Deus, né, pastor? Pastor demora, né? É que eu saí de manhã, 7 da manhã, cheguei meio-dia, preparei um alimento ali, comi, joelho, saí 2h pouca, acabei de ministrar, vim correndo para cá. Graças a Deus consegui chegar. Amados, estamos diante de um texto, e eu gosto dessa Bíblia de Estudo, Almeida, porque ela tem um palavreado bem original. O texto, se você ver o verso de número 1, não sei se na tua tradução está igual, diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Depois dessas coisas, o quê? De tudo que Abraão vem vivendo, desde quando o seu pai, Terá, morre, e Deus o chama. Deus chama Abraão para uma responsabilidade. Deus chama Abraão para servi-lo. Deus chama Abraão para fazer a sua vontade. Sem Abraão saber a direção, o rumo que tomar, o que Deus faria na vida dele, ele resolve obedecer. Meu Deus. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. Se hoje, você ouvisse uma voz como Abraão ouviu, e ouvisse Deus falar como Deus falou com Abraão, você obedeceria a voz? Você acharia que era coisa da sua cabeça? Você acharia que, principalmente Deus falando assim: sai do meio da tua parentela, da tua terra, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, como assim, Deus? Segue em frente, e no meio do caminho eu vou revelando para você os endereços, o trajeto. Deus, para onde? Não se preocupa, Abraão. Eu serei o teu GPS. E não há GPS melhor do que Deus, que além de dar a direção, ainda protege, ainda guarda, ainda livra, abençoa e ainda faz prosperar. Se nós pegarmos o GPS de hoje, se nós não tomarmos cuidado, o GPS nos leva para alguns lugares traiçoeiros. Por exemplo, ali numa comunidade ali em Realengo, tem a estrada da Água Branca e tem uma rua reta e ela vira para pegar o UPA de Realengo e a estação de Realengo. Só que o GPS manda aí direto, não mostra que tem uma linha de trem. E quando você vai direto, você acessa a comunidade. E você sabe que se a sua comunidade, certamente tem alguém ali para te parar, procurar saber quem tu é, para onde tu vai, revistar, talvez te mandar de volta.
depois de uma pressão psicológica. Então Deus, Ele é o único que nos dá uma direção e nós podemos confiar cegamente. Porque Deus é aquele que fala e garante aquilo que Ele fala. É Deus que manda e Ele sabe o que está mandando. E isso começa a me chamar a atenção. Porque Deus tem uma obra a realizar na vida de Abraão. Só que Deus não realiza a obra na vida de Abraão na terra de Abraão. Nem no meio da parentela de Abraão. Veja que Deus não fala família. Deus fala parentela. Porque a família é aquilo que Jesus disse em Mateus 19. Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unirá-se a sua, e os dois se tornarão uma só. Família é cônjuge, esposa e filhos. Os restantes se tornam parentes. Pai e mãe são nossos familiares e devem ser honrados, dependente de qual seja, dependente da fé que professam, dependente do que fazem. São seus pais e devem ser honrados. Meu Deus. Só que isso intriga, irmão. Se você for buscar o fundamento da cidade, certamente era uma cidade idólatra. E alguns historiadores dizem que Terá, a profissão de Terá, ele era esculpidor de balins ou de pequenas estátuas de outros deuses. Então a cidade não era propícia para Deus fazer o que tinha, mas se Deus quisesse ele faria. Porque aonde é que Deus cumpre a realização do sonho que ele dá a José? Dentro do Egito. E quem é que Deus usa para realizar o sonho que ele deu a José em Canaã no meio da sua família? Faraó, um homem ímpio, um homem idólatra. Porque Deus tem os seus meios de fazer. E quem é que pode questionar? Quem é que pode? Qual é o barro que pode dizer ao oleiro? Como é que tu vai me fazer? Quem é a criatura que vai dizer para o Criador? Por que isso? Como isso? Não dá para se entender o Deus que nós servimos se olharmos com o olhar físico. Porque o olhar físico não acompanha Deus. Mas sabe o que eu acho mais bonito em Deus, pastor? É que Deus dá uma ordem a Abraão, espera ele obedecer e Deus anda com Abraão. E é isso que eu aprendo no Evangelho. Evangelho não somos nós que andamos com Deus, é Deus que anda com a gente. Eu vou lembrar, eu vou usar o mesmo exemplo de José. A Bíblia diz que quando ele é vendido para os ismaelitas, que os ismaelitas chegam no Egito e oferecem ele ao chefe da guarda de Faraó, o texto diz que Deus era com José. José está indo para uma terra que a adoração de Deus é outra, mas Deus está indo com quem anda com Deus nunca estará sozinho. Porque os olhos de Deus não dormitará, o guarda de Israel não cochilará. Você pode falhar com pessoas e pessoas ficarem com raiva de você, te abandonar, desistir de te ajudar, desacreditar em você, mas Deus não. Porque Deus sabe as limitações que você tem. Deus conhece as suas fraquezas. E o processo é para Deus trabalhar nisso, te amadurecer. Ele vai trabalhando nas suas limitações, vai trabalhando na sua fraqueza, você vai se tornando mais forte no Senhor e na sua palavra. Só que para seguir Jesus, nós temos que deixar algumas coisas para trás. Aí eu pego o gancho do pastor. O cego Bartimeu, ele ouve que Jesus vai passar na cidade. É um homem que não tem visão, mas ainda tem audição e ainda tem fala. Então ele usa os recursos que ele tem para viver o milagre de Deus, ou para chamar a atenção de Jesus para o seu problema. Ele primeiro ouve que Jesus vai passar por ali, porque aonde Jesus passa, ele causa alvoroço, ele causa falatório. Ó, aquele que cura do câncer está vindo aí, aquele que cura da cegueira está vindo, aquele que ressuscitou o filho da viúva de Naim, aquele que ressuscitou, está passando aqui. Então ele ouviu. E ouvindo, ele vai usar mais um dos recursos que ele tem, a fala para acalmar.
Sabe o que Deus está dizendo? Às vezes você está esperando o que não tem para viver o milagre. E Deus está dizendo, o teu milagre vai partir daquilo que você tem. Tem gente que não tem um emprego, pastor, mas tem aptidão para fazer um salgado, fazer um bolo, fazer uma trufa, fazer um brigadeiro, fazer a comida. O teu milagre vai surgir daquilo que Deus já te deu, não daquilo que não existe. Ele pode? Pode. A viúva do azeite está indo atrás do profeta e está dizendo, meu marido morreu, deixou uma dívida. Os credores bateu lá em casa, disse que se eu não pagar vai levar meus filhos. O profeta chora com ela, se esconde. Vem cá, mulher, me diga o que eu posso fazer por você. Diga-me o que tu tem em casa. Eu não tenho nada, a não ser uma botija de... Era pouco, mas não foi suficiente para viver o milagre, não foi. Porque os olhos físicos, o que temos é pouco demais. Olha os olhos físicos. Senhor, só tem 5 pão e 2? Olha os olhos espirituais. Senhor, eu te dou graças. Agora divide. Todos comem, se alimentam, se sateiam e ainda sobra. O que para você não é nada, na mão de Deus é o suficiente para você viver uma história ordinária. Quem está entendendo, levante a mão e dê um grito de glória. Jesus está dizendo, não diga nada aquilo que Jesus pode operar no milagre. Se você está entendendo, levante a mão e dê um grito de glória. Enquanto o pastor pregava aqui o texto, Deus me dava um tema dentro do texto. Rapaz, eu gosto disso. Olha o tema que Jesus me deu. Bartimeu tinha um problema. Jesus tinha uma oportunidade. A pergunta é, tu fica com o problema ou aproveita a oportunidade? O senhor está pregando ali, Deus está falando comigo. Filho, Bartimeu tinha um problema, era cegueira. Não era cego de nascença, não. Segundo os estudiosos, ele era filho de um homem, de Timeu, que fazia parte de um exército. E essa é uma das maneiras que os homens tinham de tirar a potencialidade dos inimigos. Como? Cegando. Se você for ler em Gênesis, eles tinham um rei, que toda a cidade que ele conquistava, ele cortava os dedão dos pés e os dedão das mãos dos homens. Por quê? Sem os dedão dos pés, os homens não tinham equilíbrio para se manter em pé. E sem os dedão da mão, não tinha como fazer a pinça e segurar uma espada. Então era a forma que eles usavam antigamente para que os homens não pudessem guerrear contra ele. E a forma de cegar era uma. E Bartimeu foi cego para que não se pudesse se opor ou se juntar a um exército e lutar contra o exército de Roma daquele lugar. Só que Bartimeu, ele está vivendo à beira do caminho. Ele tem uma capa que dá a legalidade. A capa era a autorização que a prefeitura da época dava para os pedintes. A palavra no hebraico, pedinte, se chama pitocho. Aquele que pede, aquele que esmola, ou aquele que fica na beira do caminho. Só que quando Jesus chama, ele precisa ir. Ele precisa se levantar, ele precisa tomar uma atitude, uma ação. Mas o que ele tem que fazer? Deixar a capa para trás. E Jesus está dizendo hoje, para seguir e andar comigo, ou eu andar com vocês, tem que deixar algumas coisas. E isso que é difícil. Pega isso aqui. Deus, para tirar o povo do Egito, da escravidão, Deus usa 10 pragas. E leva o povo para o deserto. Agora, para tirar o povo do deserto e tirar o Egito de dentro do povo, dentro do deserto, Deus usa 10 mandamentos. Para tirar o povo do Egito, Deus usa 10 pragas. Agora, para tirar o Egito de dentro do povo, Deus usa 10 mandamentos. E mesmo assim foi difícil, ao ponto de algumas pessoas se perderem no deserto. Deserto é lugar de purificação, irmão. Deserto é lugar de limpeza.
Pode reparar que todo mundo que sai do Egito, mas traz do Egito consigo, vai para o deserto, sobra. E não sai do deserto enquanto Deus não consegue tirar o Egito de dentro dele. Fica ali, irmão, está detendo. Não, eu uso assim, não muda. Vai quebrando a cabeça, Deus só limpando. Deus lapida daqui, Deus descopa de lá, Deus tira daqui, Deus fecha de lá. Aí chega a hora que ele se quebrando, aí Deus fala, agora eu vou tirar do deserto. Agora Deus chama Abraão, deixa alguma coisa para trás, Abraão, e vem. Deixar o quê? A sua parentela e o lugar que você mora. Leva só a relembrança. Deus está dizendo, tem coisas que tu só vai lembrar, mas tu não vai viver mais. Quem aqui não lembra de onde saiu? Quem aqui não lembra como era sem Jesus? Mas não vive mais aquilo. De vez em quando até bate uma saudade, né? Do batidão, daquela praia, aquele gelo. Saudade que não nos domina mais, pois somos dominados pelo Espírito Santo de Deus. Somos possuídos por Ele. E por isso produzimos o fruto do Espírito. E Abraão aceita o desafio, porque isso é desafio. E ele vai. E por aceitar o desafio e obedecer a voz que ele ouviu, sem ver ninguém, o pastor falou aqui, ó, a fé vem por o cego ouviu que ele ia passar ali, ele teve fé, opa, o que eu estou vivendo pode ser mudado. Só que tem gente que ouve, está ouvindo eu pregar aqui, está ouvindo o senhor dar sermão aqui, parece que está certo. Mas chegou em casa, não, pior, além de estar cego e não está vendo nada, ainda ficou surdo. Pelo menos o tempo ele ouviu. E ouviu, a fé vem por ouvir, vem por ver. A Bíblia diz que não somos movidos pela vista, mas somos movidos por fé. Fé é a certeza daquilo que não vemos e a garantia daquilo que esperamos. Você serve a Deus baseado em quê? Tu obedece a Deus seguro em quê? Ele aceita o desafio, ele vai. E ele se torna pai na fé. A Bíblia diz que ele creu contra a esperança. É tipo assim, ele acreditou naquilo que era inacreditável, não tinha esperança. Mas ele foi. Irmão, se Abraão vivia numa terra idólatra, seu pai era idólatra, sua família era idólatra, Abraão era o quê? Como é que agora ele ouve uma voz sem ver ninguém e... Porque Deus sabe quem Ele escolhe. Deixa eu fazer uma pergunta. O que Abraão fez para Deus escolher Abraão? O que Davi fez para Deus escolher Davi? O que Moisés fez para Deus escolher Moisés? O que Josué fez para Deus escolher Josué? Em que faculdade eles se formaram? Em que escola de teologia eles estudaram? Eles eram um PhD em teologia? Não, irmão. Deus é assim, escolheu e está escolhido. Ele não desce na terra no meio dos viventes e pede conselho. Pode escolher o pastor, bater o pastor da igreja? Porque se ele fizesse isso, alguém ia levantar a mão e ia ter uma demanda condicional. O pastor é uma bênção, mas sempre tem um mais. Então Deus escolhe, está assinado, escolhido e pronto. Desde o ventre da tua mãe ele diz, vai ser gerado por fulano, por Bertano, o nome vai ser tal, coloca um asterisco, vai ser pastor da minha casa, vai ser minha boca na terra. Goste quem gostar, reclame quem quiser reclamar, fale quem quiser falar. Todo escolher, levantou, está escolhido, está levantado, e quem quiser reclamar, vai reclamar com ele. Foi Deus que te escolheu. Aleluia. Foi Deus que escolheu Abraão. Imagina. A família de Abraão falando agora, o cara enlouqueceu, perdeu o pai, está ouvindo voz por aí, está seguindo a voz. E quando você precisa ouvir e obedecer a voz de Deus, Elisandra, você precisa superar você mesmo. Porque viver com Deus, lidar com Deus e obedecer a Deus, nós temos que estar mortos para nós mesmos. Não pode ter vontade. Porque Deus faz coisas
que é incompreensível ao humano, aos olhos humanos, aos ouvidos humanos. Olha só, pega Abraão peregrina, obedece. Certo dia chama Abraão, oi Senhor, sai da tua tenda, sai, olha para o céu, o que tu vê, estrela? Conta ela, não dá. Assim será a sua descendência. Conta a areia do mar, não dá. Assim será a sua descendência. O tempo passa, os anos passam. Abraão faz 100, Sarai faz 90. Passou por tempo de gerar, chegou na menopausa, não tem mais aquilo que a mulher tem todo mês. E começa a zombar. Perguntar onde? Cadê a promessa? Quando vai acontecer? De que jeito? Não tem mais recurso. Quando os recursos humanos se acabam e se esgotam, os recursos do céu ainda descendem. O Deus que eu prego é aquele que abre mata, de quem é estéril e dá 6 filhos, como deu para Ana. O Deus que eu prego é aquele Deus que vai no sepulcro onde o defunto está 4 dias morto em decomposição e faz ele tornar a viver com uma palavra. O Deus que eu prego é aquele que o cara passa a noite toda pescando no mar e não pega nada. E ele diz assim, volta só um pouquinho para dentro e agora na outra rede. E ele pega muito peixe. O Jesus que eu prego é aquele que pega um alcoólatra, mendigo, faz dele empresário, um traficante faz dele pregador, uma prostituta faz dele uma missionária, uma ganhadora de almas. Aleluia! Como vai se compreender um Deus que faz uma promessa dessa? E após cumprir a promessa, diz assim, agora pega o teu único filho. O filho que tu ama. Sacrifica ele. Como assim, irmão? Precisa de mexer com a mente, com o coração psicológico. Abraão já está desacreditado, ao ponto dele se precipitar ouvindo Sara e se deitar com Agar. Além de Agar ser um presente do Egito, quem gera Ismael não é Abraão. Quem gera Ismael? Está no capítulo 16, é Abraão. Por isso que o texto aqui no capítulo 22 vai dizer assim, ó, Isaac, seu único. Cá para nós, irmão, nós que somos humanos, nossa mente é pequena. Abraão é pai só de Isaac? Não. Isaac é o único filho dele? E por que Deus está falando o único filho? Porque quem gera Ismael é Abraão. Agora quem gera Isaac é Abraão. Então o único filho de Abraão é quem? Porque Ismael é o filho de Abraão ainda. Veja que no nascimento de Ismael, Sara não é Sara, ela é Sarai. Agora o I some. E aonde que o I vai parar? Em Isaac. O I some de Sarai, fica Sara, e aonde o I vai parar? Em Isaac. Que significa Deus me parar aqui. Deus me fez sorrir. Depois de dores, de lágrimas, de dúvida, eu estarei sorrindo. A palavra Ismael significa Ishma, no original, e Deus ouvirá, ou Deus ouviu. E agora o que acontece? Abraão está apegado, volta a acreditar nesse Deus que promete e cumpre, e Deus fala, Abraão, pega o teu único filho e leva ele para sacrificar. Só que nós hoje entendemos que isso é desproporcional, porque o Deus que nós servimos não aceita sacrifício de gente humana. É contra os princípios de Deus. Só que a lei ainda não tinha sido estabelecida. Mas Deus já não aceitava sacrifício de pessoas humanas. Só que ele pede. Porque Deus não quer Isaac. Deus quer saber aonde está o coração de Abraão. Porque ministério é isso aqui, pastor. Não é o que vamos ganhar, o servir e fazer a vontade de Deus. É o que estamos dispostos a abrir mão para obedecer à voz de Deus. Porque o evangelho que se oferece hoje aí é um evangelho barato. É um evangelho fajuto. Irmão, vem que Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai restituir, Deus vai curar. O cara vem, irmão, porque ele vem em busca disso. De cura, de porta aberta, de querer, de ter. Chega na igreja, nada disso acontece, ele se frustra e vai ir. Porque ele não veio pelo dono da casa, ele veio pelas coisas que o dono da casa pode oferecer. Já viu alguém que vem para a festa
e nem conhece o dono, ele veio por causa do dono ou ele veio por causa das coisas? Veio por causa das coisas da festa. Penetra, nem conhece o dono da festa, mas está lá. Ele está lá por causa do dono da festa? Não, ele não conhece o dono da festa, mas está lá, por causa do que tem para comer. Por isso Jesus, no capítulo de número 6, ele começa a pregar. Daqui a pouco ele diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Daqui a pouco ele aperta o discurso e diz assim: ó, vós me persegue, vós me segue somente por causa do pão e do peixe que eu multiplico, por causa dos milagres do povo, ó. Começa a sair. Jesus vira para os discípulos, principalmente para Pedro, e diz assim: vocês não querem ir com eles? Sabe o que Jesus está dizendo? Fica quem quer e quem ama a verdade. Quem não quiser, ó, não segura não, pastor. Igreja que prega a verdade, que anda na verdade, não é igreja ceia. Quer ver encher isso aqui? Promete o que, fala o que Deus não falou, promete o que Deus não prometeu. Afrouxa, libera, para tudo aqui. Mas eu vou chegar aqui e não vou conseguir nem postar a moto, de tanto carro que vai ter ali. E detalhe, nada acontecendo, mas o povo está vindo, porque eles querem ouvir aquilo que agrada e massageia o próprio coração e o ego. Agora diz: larga a mulher que não é tua, sai da fornicação, larga o adultério, santifica a tua vida para subir no altar, conserta-se primeiro para pegar no microfone, anda em retidão com Deus, para que Deus possa andar contigo e te prosperar nos teus caminhos. Ninguém mais quer ficar, mas é melhor que está com meia dúzia que é de Deus, porque está com centenas que é do diabo. Que aqui dentro dão glória a Deus, misturado com aleluia, mas lá fora estão denegrindo o pastor, lá fora estão metendo a lenha. O fofoqueiro também vai para o inferno, irmão. Porque a Bíblia diz: se você julga o irmão e fala mal do irmão, tu não é observador da lei e juiz. Só que Deus é o justo juiz, e você quem é para estar julgando? Se você for ver, Deus não escolheu homem nenhum perfeito. Moisés era perfeito, Abraão era perfeito. Abraão mentiu, falou que Abraão não mentiu. Saraí era irmã de Abraão de verdade, era irmã de parte de pai, era meia irmã. E algumas vezes ele teve que esconder que era, ele só escondeu a forma, ele omitiu que era esposo dela porque estava com medo de morrer. Porque os lugares que Deus mandou, sabe o que significa isso, pastor? Amadurecimento. Ele ainda não tinha aprendido a viver na dependência de Deus, por isso que ele mentia. Porque se ele já tivesse, ele sabia que mal nenhum ia acontecer. Tanto que quando os homens descobriam, tanto Melquisedeque quanto o faraó devolveram a esposa e ainda deram para ele presente. Só que agora Deus coloca Abraão em xeque. Ele pede que Abraão mais ame, que Abraão mais esperou, que Abraão mais orou, que Abraão mais fez campanha, que Abraão mais jejuou. Deus está pedindo agora. O que Deus já te pediu, irmão, e você não deu? Abraão ouve, não questiona, não indaga, não pergunta e vai. Prepara tudo e vai. Leva o menino, e o menino está inocente. Vou sacrificar, vou com meu pai, vou começar a exercer o que o meu pai já exerce há muitos anos: construir altar e sacrificar para Deus. Só que no meio do caminho, Abraão dá para ele a lenha, ele quebra o silêncio. O texto vai dizer: ele quebra o silêncio e pergunta: pai, está aqui a lenha, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, mas cadê o cordeiro? Aí ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. E a Bíblia diz que quando ele chega no Moriá, que Deus diz: é aqui, ele prepara o altar. E quando ele prepara o altar, ele pega o menino e o amarra. Imagina Isaac olhando para o seu pai e nós pensando: será que meu pai vai fazer isso mesmo? Será que meu pai vai tirar a minha vida? Eu sou o único, Ismael já foi embora. Imagina o pai amarrando e colocando ele sobre o altar. Imagina a mente daquele menino. Imagina o coração de Abraão de pai. O coração dói, a lágrima desce no rosto, mas ele prefere obedecer. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo hoje?
que para viver em obediência com Deus, tu vai chorar muito, tu vai sentir muita dor, tu vai perder muita coisa, muita porta vai fechar. Não tem esse evangelho de glamour não, irmão, de status não, de fama não. Para com esse negócio. O ministério é uma bênção, só em rede social, é igual casamento. Já viu? Casamento de rede social. Ai, que saudade. Me dá uma inveja de meus casar na rede social. Rapaz, perfeito, olha aqui, amor. Declaração. É igual filho. Passa o ano todo perturbando. O dia da mãe, pega a foto. Nunca posta uma foto da mãe, nem uma declaração. Chega no dia da mãe, pega uma foto da mãe e bota do lado. Minha rainha, amor da minha vida, minha razão de viver. É verdade ou mentira? Mentira, irmão. Mentira, esse amor todo não é verdadeiro. Isso é amor de rede social. Passa o ano todo dando dor de cabeça, matando aula, varrendo as matérias, não obedece, não se entrega, não ora, não jejua, não evolui na igreja, não coopera. Mas na rede social, quando vê, rapaz, eu quero um casamento de rede social, eu quero uma família de rede social, eu quero, perfeita. Tu pode ampliar a foto, pode desampliar, tu me encontra defeito, é perfeito, pastor. Pastor de rede social, perfeito. Pregador de rede social, perfeito. Cantor de rede social, perfeito. Alô? A inscrição está lá, irmão. Somos imperfeitos, temos fraqueza, sentimos vontade de parar, choramos, sentimos dor, queremos jogar a toalha, desistir. Falamos para Deus que não dá, que não vamos querer mais. A dor machuca, desacreditamos da promessa. É verdade. Eu não estou aqui para mentir, enganar ninguém, não. Isso é evangelho, irmão. Mas elitizaram o evangelho. Por quê? Esse evangelho verdadeiro não atrai pessoas. O que atrai pessoas é o evangelho falso, mentiroso. Deus vai te dar. Deus está querendo arrancar para salvar a alma. Deus vai dar o quê? Se der, Deus sabe que vai perder, ela vai para o mundo. Sem dinheiro está na igreja, com dinheiro está no baile, na boate, no shopping. O vento está soprando no casamento, está no monte, na igreja, a hora de madrugada. Deus deu um refrigério no casamento. Pastor, por que faltou o culto? Eu fui pro shopping, sabe como é, né? Família, projeto de Deus. Ué? Aí espero que o problema acontecer para vir buscar. Crente prudente busca antes do problema acontecer. Nós não somos, nós não somos daqueles que estamos do diagnóstico, somos pró-diagnóstico. Nós que adiantamos para que quando acontecer nós já estejamos preparados. Mas os crentes é igual médico, é igual pobre. Primeiro fica doente para depois procurar um médico. Rico não. Ele primeiro procura um médico para não ficar doente. Ele faz check-up todo ano. Os crentes deveriam ser assim. Se você fizer um check-up com Deus, o que Deus vai te mostrar? Como você está? Como você anda? Quem você é até aqui como filho do teu pai, da sua mãe, como servo, como esposa, como... Quem você é até aqui? Verdade. É forte. Porque não adianta dar glória a Deus aqui ser desobediente aos pais em casa. Não adianta dar glória a Deus entrar na massa aqui e de respeitar o esposo, não honrar o marido. Não adianta dar glória a Deus aqui, falar em mistério, pregar bonito e maltratar a mulher, a esposa dentro de casa. Não dar presente, não levar caixa de bombom, não chamar ela de rainha, não fazer massagem no pé. Quem lembra do Quarto de Guerra? O filme termina com o homem realizando o desejo da mulher, dando um pote de sorvete para ela e fazendo massagem no pé dela. E ela tinha chulé, ele vai botar marcha. E aí? Olha o sonho da mulher. Ter a casa dela em paz, o marido na presença e receber um pote de sorvete com massagem no pé. Isso aí. É hoje. Irmão, dentro da igreja você é pastor, é obreiro, dentro da sua casa tu é esposo. Brinca com a tua mulher, tá? Trata ela bem, cuida dela, mas ela se sentir feliz por ter feito a escolha certa. E você, mulher, é a mesma coisa. Porque tem homem que casa no começo tudo é bom. Aí depois, pô, essa mulher tá louca, não quero mais, vou largar, vou desistir, me perturba, traz problema. Irmão, é isso aí. Eu desci no monte hoje de manhã, o pastor falou, pastor, lidar com alma é muito difícil. Eu falei, mano, posso te fazer uma pergunta? O senhor não leva mal, não? Não, pastor.
Quantos anos a senhora foi casada? 25 anos, meu marido já morreu. A senhora amava o seu marido? Era fácil viver com ele? Não. A mesma, imagina com o outro estranho. Verdade. Se você era casada com o teu marido, amava ele, e não era fácil viver com ele, imagina com pessoas de outra família, dentro da igreja. Por isso que ministério não é para quem quer, ministério é para quem Deus chama, capacita e posiciona. Deu um montão aí, o óleo desceu. Desceu o óleo mesmo, o óleo de fritar carne. Porque o azeite, nem qualquer um que desce não. Azeite é só nos escolhidos. Quem que Deus viu em Abraão? Quem que Deus viu em Moisés? Quem que Deus viu em Josué para escolher eles? Então tem um montão de gente que tem que parar de sair de cena, parar de fazer, se amostrar para querer chamar a atenção de Deus. Não é você que chama a atenção de Deus, é Deus que te vê, que te escolhe, pronto e acabou. É Ele que te acha. Por isso que você vê aí, abre o Facebook, quantos pregadores, agendas abertas. O que eles querem aquilo ali? Irmão, pode olhar a minha rede social, quem tem meu contato. Vou até dar para o pastor aqui. Você nunca vai ver nos meus contatos eu pregando e nem foto minha quase. Tu vê foto minha com algumas mensagens falando, mas você não vê. Tu vê alguns vídeos meus no monte, eu motivando, eu chamando a atenção. É isso aí. Esses dias mesmo eu postei. O trabalho mais difícil, a Elisandra vê direto. O trabalho mais difícil do mundo é vencer a nós mesmos todos os dias. Agora Deus pede o único filho de Abraão. Por quê? Alguns pregadores pregam que ele queria trazer Abraão de volta para Abraão construir altar. E depois que Isaac nasceu, Abraão falou assim, não, irmão. Não é sobre construir o altar. Eu vou falar. É sobre o que se oferece no altar. Porque aquilo que não custa nada não vale. Quem lembra um homem falando para o rei Davi? Rei Davi, vamos sacrificar. Escolhe a prioridade mais que tu quer, que Davi falou. Aquilo que não me custa nada não vale. Eu tiro dos meus. O homem que dá para o rei porque era rei. Mas se chegasse um pobre ali com fome, ele não tiraria um carro. Ele tiraria um carneiro para dar para aquele comer. Eu queria dar porque era rei para quem tinha muito. Só que Davi era homem segundo o coração. O que não me custa nada não vale nada para Deus. É por isso que Deus pede coisa que te custa. É por isso que Deus pede coisa que tu fica aqui, isso aqui eu não vou fazer não. Então fica travada, a porta continua fechada. O problema não é a chave que está na porta, é você não virar a chave. Evangelho, irmão, é estar disposto a abrir mão do velho para viver daquilo que desagrada a Deus para receber aquilo que agrada a Deus. Imagina, irmão, quando Deus chama Abraão, a mente de Abraão, como é? Eu já perdi meu pai, agora eu vou sair do meio da minha parentela e da terra que eu sou criado, do bairro, como dizem aí, eu sou criado. É isso? Como assim, irmão? São desafios. E quem faz o que todo mundo faz, vive o que todo mundo. Mas quem faz o que ninguém faz, vive o que ninguém. Abraão prosperou, enriqueceu nas suas peregrinações. Aonde Abraão colocava o pé, prosperava. A terra podia ser seca, o poço podia estar entulhado. E ele cavasse, dava água. Por quê? Porque Abraão tinha na sua parede diplomas, porque Abraão tinha amigos, juízes. Não, porque Deus era com Abraão. A pergunta de Deus para a tua vida é: do que é que tu está disposto a abrir mão para viver o extraordinário de Deus? Porque tu vive pedindo as coisas a Deus. Se Deus bradasse lá no céu, igual bradou com Abraão, quando tu estiver chorando de madrugada em casa, falasse assim: filha, me dá teu esposo. Filha, me dá teu filho. Filha, me dá tua casa para virar a casa de Deus. Me dá teu comércio. Sem te prometer nada de troca, Deus fala: me dá teu filho.
tirar 10 filhos, talvez você vai até ter. É 1 por 10, me dá a tua casa que eu vou te dar uma mansão, talvez até ter. Sem barganha, me dá. Você tem um coração voluntário para dar ou não? Claro que não, irmão. Você tem dificuldade de ofertar? De entregar o dízimo? Tem dificuldade de ofertar e de entregar o dízimo. Sabe por causa de que a viúva de Sarepta viveu o milagre? Porque ela abençoou o homem. Ela que abençoou Elias ou Elias que abençoou ela? Se tu olhar para o olhar físico, parece que é ela que está abençoando, mas se tu olhar para o olhar espiritual, é Elias que está abençoando, porque enquanto ela está alimentando Elias, o azeite está se multiplicando e a farinha também. Mas com o olhar carnal, parece que o profeta está se aproveitando de uma viúva. Vem cá, a mulher sunamita fez o que para Eliseu? Um quarto, uma hospedagem. E Eliseu deu o que para ela? Um filho que ela não? Irmão, é diferente as coisas. O evangelho é dando o que se recebe, é abençoando o que se é abençoado. Glória. Comece a semear no teu ministério, na vida de alguém. E se prepara para colher 30, 60, 90, 100 vezes mais. Eu preguei hoje sobre Ana e falei que Deus não deu dupla honra para Ana. Porque todo mundo prega que Deus vai dar dupla. Para Ana, Deus deu tripla. O primeiro filho virou juiz, sacerdote e profeta. Não é dupla, é tripla. Porque a mulher que está chorando, gemendo no altar, pedindo um filho, e entrega esse filho para Deus, Deus vai dar qualquer coisa para ela. Deus falou, te dou tripla honra, ainda te dou mais 5 filhos para você cuidar, porque tu deste primeiro para Deus. Vê a importância de dar? Olha a importância da oferta. Está todo mundo com fome, está tarde, eles começam a fechar. Vê um menino com uma oferta de 5 pão e 2. Oferta de 5 pão e 2. Irmão, mais de 15 seres humanos comeram daquilo. Olha a importância de uma oferta. Os homens trazem um paralítico para Jesus e colocam ele pelo telhado. Quem semeou para depois colocar aquele telhado no lugar? Teve que ter oferta. Jesus tirava ofertas. Porque se Jesus não tirasse a oferta, Judas não andava na bolsa. Jesus tirava oferta. Sabe por que Jesus tirava oferta? A oferta é diferente. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas eu tenho que falar, porque Deus está mandando. A oferta é diferente do dízimo. O dízimo é estipulado pela Bíblia. A oferta ela fica segundo o seu critério. Eu estou com uma de 200, uma de 100, uma de 50 e uma de 2. Qual que eu vou dar? Ao crente. Ao crente fiel, vale, profeta. A de 2. Eita, que boa. O crente fiel, vale, profeta é assim. Está com uma de 200, uma de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 10 e uma de 2. Ele escolhe a de 2. Porque ele é crente fiel, é vaga, profeta. Irmão, quer saber quando o homem é cheio do Espírito Santo? É quando ele produz o fruto do Espírito: amor, longanimidade, temperança, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. É sobre esses frutos. Não é quem fala muito em língua. Que isso, pastor? O senhor está pegando? Eu vou pregar, é Bíblia, eu tenho Bíblia para justificar o que eu estou falando. Não é quem pula, quem roda, quem fala em mistério, quem tem visagem, revelamento, não. Que isso, pastor? Está pregando aqui? Eu estou pregando a igreja. Paulo escreve para Timóteo: nos últimos tempos, muitos se apostatariam na fé, dando a ouvir a espírito e ouvindo doutrinas de João, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso, prova e vê se os espíritos de Deus, porque já tem muitos falsos profetas por aí. Existe falso profeta ou não existe? Quantos que estavam profetizando para cá? Sobe para Ramote de Gileade, vai viver. Vai vencer quantos? 400. Eu sou igual Micaías, o profeta que ninguém quer ouvir, ninguém quer na mesa, ninguém quer por perto. Aí Josafá fala assim: calma aí. São 400 profetizando que vai dar certo. Por que Josafá não acreditou e não foi?
Porque Josafá era um homem de Deus, por causa da aliança, está tomando decisões erradas. Fazer aliança com pessoas erradas faz você tomar decisão. Porque tem coisa que contagia. Os maus conversações corrompem os bons. Quem anda com fofoqueiro vira o quê? Quem anda com mulher de oração vira o quê? Mulher de oração. Quem anda com quem gosta de ler Bíblia vira o quê? Quem anda com quem gosta de estudar vira o quê? Quem anda com quem não gosta de estudar e falta aula vira preguiçoso e matador de aula. Contagia. Está todo mundo profetizando. Josafá, tem mais um, quem me cair, chama. Pode subir. Já falei, prega a verdade para mim. Ó, eu vi o senhor, sabe como? Eu vi o povo de Israel igual ovelha sem pastor. O senhor só mais não desce. Toma na cara, manda ele preso. Ó, quando eu voltar, ele vai ver. Se tu voltar, Deus não falou. Mas sabe qual é os profetas de hoje? Sabe quais são as mensagens dos profetas? Deus vai te dar. Veja uma chave, veja uma casa, veja um carro. Deus vai te honrar. Não tem mais profeta para falar. Larga a mulher que não é tua. Para de mentir. Entrega o que tu pegou emprestado. Paga o que tu deve. Toma caráter, toma vergonha na cara. Desce do altar e quando não se pode. Não tem mais. Se fosse nos dias de hoje, Elisandro, e falasse assim, quem vai pregar? Isaías, Jeremias, Micaías, Natan. O culto ia estar mais vazio do que eu não ia ver ninguém, pastor. Ficar que hoje profeta. Porque os homens eram de apontar o dedo e revelar o profundo e o escondido. Sem medo, sem demagogia. Por que eu digo que você precisa saber quando o profeta é de Deus, pelos frutos que ele produz, não aqui, fora. Porque tem muita gente que é boa no que faz, mas é péssimo em si mesmo. Tem habilidade para pregar, para cantar, para... Irmão, veste um figurino, monta um personagem santo. Ó, querubim da terra. E vem. Mas não é Deus não, irmão. A vida dele não condiz com o que ele prega, com o que ele vive, não. Eu vou terminar aqui, ó. 1 Samuel, capítulo 19. A Bíblia diz que Saul quer matar Davi. Agora Jonathan vai lá, interfere com Davi, traz Davi de volta. Saul perdoa, mas de repente ele é tomado pelo espírito, pega a lança e tenta cravar Davi na parede. Davi se esquiva e foge, vai para a casa da sua filha. Chegando na casa da sua filha, ele manda os homens atrás, ela dá a fuga a ele, coloca uma estátua na cama dele. Saul chega lá, fica endemoniado, porque a filha engana ele, e ela diz que não, ele me forçou a isso. A Bíblia diz que Davi foge, vai para Ramá, onde está Samuel, lá no rancho dos profetas. Aí no verso 18 vai dizer assim, Saul manda um grupo de homens para trazer Davi. O grupo chega lá no rancho dos profetas, começa a profetizar. Saul não se contenta, manda outro grupo. O segundo grupo chega lá e começa a profetizar. Ele não se contenta, manda o terceiro grupo, pastor. O terceiro grupo chega lá e começa a profetizar. Pode ler aí, ó. 1 Samuel 19, 18. Começa a profetizar. Saul não aguenta, ele diz, então eu mesmo vou. No meio do caminho a Bíblia diz que o Espírito de Deus toma ele. E ele começa a profetizar e tira a sua túnica. E deita-se ali e profetiza durante um dia e uma noite. Por isso se dizem, está Saul entre os profetas? Vem cá, o cara não tem mais a presença de Deus porque foi desobediente. O cara é possuído pelo espírito mal que Deus permitiu. O cara está com ódio, sangue na boca para matar o ungido de Deus, o escolhido do Senhor. Como é que ele está profetizando? Como? Por causa do ambiente. Eita glória! O ambiente está tomado. O presidente que preside o texto vai dizer, quem preside o rancho de profeta em Ramá e Naiote é Samuel. O lugar está tomado. Então quem chega pode estar em comunicação e adultério, vai chegar para quem te aprendeu. Mas não é o que é que vive aqui dentro, é o que vive lá. Então tem pessoas com habilidade para pregar, tem pessoas cuidando, tratando de pessoas, precisando ter cuidado tratada, precisando ter o caráter moldado. Meu Deus! Prega a verdade, mas vive a mentira. Prega a santidade, mas vive a imundícia. Por isso eu falo, irmãos, coloque quem prega a verdade no altar. Não importa. Porque
Porque não é todo mundo que vai subir, não. Deus sabe os que são dele. O joio anda no meio do trigo, é parecido, mas não é igual. Dá para identificar sim. O trigo é pequenininho, o joio é maiorzinho. E Abraão obedece. Prepara o altar e coloca o menino. E quando ele vai matar, a voz de um anjo brada: não faça mal a este menino. Jesus. Porque agora eu sei que tu é capaz de me obedecer naquilo que... Aí olha só, o verso 18, para terminar. Aqui ó, 22, 18. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Veja que Abraão não vê, ele só obedece ele só ouve. Hoje as pessoas não obedecem nem quem vê na vida, só ouvir. Vai fazer igual o discípulo, é fantástico, que vem aí, ó. Sabe o que Deus está falando contigo? Obedeça a voz. Jesus ouviu a voz do cego Bartimeu. Bartimeu ouviu a voz de Jesus quando ele disse: levanta e vem. E a Bíblia diz que ele, deixando a capa, aquilo que dava legalidade, identificava ele como um deficiente, ele deixou para trás. Aquilo que te desclassifica, deixa para trás. Aquilo que te paralisa, deixa para trás. Aquilo que te coloca na posição de coitadinho, deixa para trás. Deus não te vê como coitado. As suas emergências não provocam a urgência de Deus. A sua dor, o seu sofrimento não apavora Deus, irmão. Para com isso. Ai, eu vou sair, sai. Ai, eu vou embora, vai. Se sendo fiel encontrar um luto, imagina infiéis. É a palavra. É pela palavra. Sabe o que Deus está dizendo? Quer ser bendita a tua família? Bendito é aquele que todo mundo fala bem. Quer ser abençoado? Ouve a minha voz. Ouve a minha palavra. Mas vem cá, como ouvir a voz se a gente não abre a Bíblia em casa? A gente quando dobra o joelho é só para falar: Deus me dá isso, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo, me dá aquilo. Aí quando é a hora de Deus falar, a gente não quer ouvir. Parece até que não somos amigos de Deus. Conversamos e ouvimos todo mundo, menos a Deus. Coloca-se de pé, por favor. Tentei não me estender, mas não tem como, para pregar uma boa mensagem. Tem que, senão fica igual os camaradas aí só gritando, cansa o teu ouvido, tu sai daqui e não entendeu nada. Sabe quem Deus chama para viver o que ninguém viveu? Aqueles que estão dispostos a deixar algumas coisas para trás. Eu não sei quem está disposto a deixar algumas coisas para trás, mas quem estiver aqui na frente que eu quero orar hoje. Eu não sei, eu não quero saber o que é não. Quer contigo e com Deus. Você e Deus sabem o que você precisa deixar para trás. Porque tem coisas que estão te prendendo, irmão, de você dar um passo em frente, de você ir além. Eu poderia até dizer aqui, tem pessoas que estão vivendo 2024 presas em 2023. Porque não deixou para trás o que viveu, o que aconteceu em 2023. E Deus já quer que você esteja vivendo em 2024. Mas com os teus pensamentos e a tua fé em 2025, você vai arrebentar, vai dar certo, tu vai conseguir, vai prosperar, vai avançar, vai romper. Irmãos, a Bíblia diz que vocês já são abençoados, mais do que vencedores. A bênção já está sobre vocês. Toma posse, avança, acredita. Se inscreve nos concursos, faz currículo e manda, irmão. A vaga que poderia ser para 1000 vai ser sua. Aleluia. Vale a pena ser fiel a Deus. Eu vou contar aqui um sonho que eu tive e vou orar. Irmão, eu acordo todo dia 4 horas, eu durmo 2 horas, que eu oro de meia-noite e leio Bíblia, e acordo 4 para orar de novo. Antigamente eu acordava 4 para orar e ler Bíblia, agora eu já não leio mais, qual hora? O velho gordo é difícil. Eu geralmente não toca nada, 4 horas em ponto eu acordo, hoje me catuca. Dessa vez eu acordei diferente, eu acordei dentro de uma visão. Eu sonhava que eu estava no alto de um morro, igual um monte de Jacó, e lá embaixo tinha um vale, era cheio de plantas, não dava para ver. E ali era escuro, onde tinha as plantas. E ali ficavam os inimigos. Todo mundo tinha medo de passar ali. E
E todo mundo que passava sofreu alguma coisa. Quando eu falava, eu tenho que passar porque tem vida do outro lado, eu preciso ir lá. E de repente apareciam duas pessoas que eu não sei quem é. Era um homem e uma mulher, falavam, bora descer, vamos embora. Tinha dois caminhos, um caminho por aqui, era assim, o alto do morro, um caminho chegava aqui e fazia dois. Esse caminho era mais seguro e esse era mais perigoso e vai ali. Eu ia descendo com eles. Quando chegava no caminho, eles sumiam na minha frente. E quando eles sumiam, pastor, eu via como se viesse dois braços assim, me pegasse e me transportasse para dentro de uma casa pequena com muita coisa. E quando me transportava, eu acordava deitado. Com as pernas para lá, a porta ali, as pernas para lá. Eu deitado, um homem com a capa toda marrom, igual de monge, aquelas capas todas marrom com o negócio aqui, assim, aquelas que tem corda aqui, só que não tinha corda. Ele com aquela capa, com o capu aqui assim, e com a espada assim. A espada era uma espada brilhosa, prata, lisinha na ponta, era como se tivesse uma faca de ramo. De um lado era liso, do outro lado cheio de dentes, mas bem pertinho de mim. E atrás de mim, assim, na minha cabeça, eu não via, mas tinha uma mulher. E ela falava assim, ó, ele nós não vai matar não. Esse aí a gente não pode matar não. E eu, no sonho, eu falava assim, ó, eu sou servo de Deus, eu sirvo a Jesus Cristo. Jesus te ama, falava assim, aquilo era o espírito da morte. Jesus te ama. E a mulher falava assim, ó, ele a gente não vai matar, porque se nós matarmos ele, nós seremos destruídos. Acordei e orei. E subi um monte, Deus falou comigo, filho, o anjo da morte do mal é doido para te matar. Mas enquanto tu estiver fazendo a minha vontade, eu te manterei vivo. Não é porque eu mereço estar vivo, é porque eu estou vivo para fazer a vontade de Deus. Porque a minha vontade, ela já está fora dessa terra. Porque eu carrego enfermidade do corpo, sofrimento, dor. Eu queria estar num lugar melhor de que esse é o céu. Se os crentes de hoje não querem ir para o céu, não gostam do céu, eu amo o céu e quero ficar lá. Por isso eu tenho negado a minha carne, minhas vontades. E tenho deixado muitas coisas para trás, muitas coisas que nem Deus sabe. O diabo coloca praga. Mas é como diz um amigo meu, você só se senta e se serve se você quiser. A mesa pode ser bonita, mas não é para você. O ambiente pode ser atrativo, mas não é para você, não é teu lugar. Você é diferente. Você carrega a marca de Cristo. Deus, aqui este povo, que ouviram e entenderam a mensagem, e sabem que precisam deixar algumas coisas para trás, ou uma coisa para trás, eu não sei, Pai, nem me cabe saber. Mas a eles, que ouviram e entenderam, Pai, que para te seguir e te obedecer, temos que abrir mão de algumas coisas. E uma delas é a nossa própria vontade. Então eu quero ministrar sobre a vida deste povo, que a partir de hoje, deste momento chamado agora, eles nunca mais vão ser o mesmo. Te houve barreira, te houve muralhas, te houve ponte quebrada para que eles não acessassem aquilo que o Senhor quer que eles acessem. Senhor, ajude eles. Nem que o Senhor tenha que tomar pelas mãos e transpor e colocar lá. Honra a fé de cada um. Dá força para eles vencerem eles mesmos. Dá força para eles dizer não para eles mesmos. Para eles fugir da aparência do mal. Para eles não olhar, Senhor, para as maravilhas deste mundo, para os manjares deste mundo. Como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego não quiseram se contaminar com manjares daquele rei. Senhor, eu quero ministrar que a partir de hoje, a vida desses homens e dessas mulheres de Deus nunca mais serão a mesma, ainda que eles queiram. Porque assim como o Senhor viveu, andou com Abraão, o Senhor vai viver e vai andar com cada um deles. E nós não vamos ver isso nas vestes nem nas palavras. Nós vamos ver nas ações e nas atitudes. Dê a eles um coração generoso. Dê a eles, Senhor, o sentimento de semear semente na obra, de ajudar, de cooperar mais. Pai, ajuda cada um. Porque assim eu abençoo não somente eles que vieram, mas todos aqueles que estão na nave da igreja e também sobre o altar. Assim, Pai, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Eu agradeço a minha oportunidade. Em nome